Glória a Deus. Acender as luzes para mim, irmão, fazendo um favor. Aleluia. Aleluia, Senhor. Nós te adoramos, Deus. Pode tomar o seu assento, irmão. Sei que você está cansado. Eu gostaria de trazer uma palavra para o teu coração, irmão. Eu não sei se ela será breve, mas eu sei que ela vai falar ao teu coração. A palavra de Deus, irmão, quando Jesus ele desceu sobre a terra, ele tinha um propósito. O propósito do Senhor Jesus, irmão, era revelar a natureza de Deus. Por quê? Será que as pessoas não conheciam a Deus? Será que as pessoas tinham dificuldade de crer em Deus? Como que era, será? Deus abençoe. Então, quando Jesus ele vem, irmão, ele vem com esse propósito de revelar a natureza de Deus. E uma das coisas que Jesus faz, irmão, para revelar a natureza de Deus é usar uma palavra. Por que, pastor, ele usa uma palavra? Como disse o Raí, aquela palavra profética que ele deu, ele disse assim: Jesus diz, em verdade te digo, porque ele é o único que pode dizer amém antes de falar. Por quê? Toda palavra que Jesus libera, irmão, é uma palavra que, se ela não se cumprir, Kevin, ela é uma palavra falsa de um falso profeta. É isso que diz a Escritura. Toda profecia liberada por uma pessoa e essa profecia não se cumprir, o que essa pessoa tem que ser considerada? Um falso profeta. Então, quando Jesus, irmão, ele falava, ele tinha que tomar muito cuidado naquilo que ele falava. Porque quando Jesus fala, irmão, ele não é qualquer um. Ele não é qualquer pessoa. Então, eu queria compartilhar com você o livro do Êxodo, capítulo de número 3, versículo 14 a seguir. Êxodo, capítulo de número 3, verso 14 a seguir. E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. E disse mais: ainda dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. E disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. A palavra fala, irmão, que Moisés ele chega diante de Deus, ele faz uma pergunta para Deus: Deus, quando eu for ao povo que é seu, que era os hebreus que estavam presos no Egito, ele diz assim: com que nome eu vou falar para eles? Quem é o Senhor? Aí ele diz no verso 13: qual é o seu nome? Que lhes direi? Aí Deus, irmão, ele fala para Moisés, irmão, algo extraordinário. Por quê? Por que é extraordinário? Porque, irmão, quando eu olho para uma pessoa e digo, ô homem, ô mulher, e eu chamo ela, se eu tiver num monte de mulheres, eu disser, ô mulher, vem, todas irão me olhar e vão vir. Se eu tiver numa cambada de homem ali, olhar e disser, ô, vem, ô homem, vem, todos virão. Mas agora, se eu estiver num monte de mulheres e falar, ô Adriana, vem, eu estou chamando ela pelo... Então as demais não irão se identificar com esse nome. Se eu tiver num monte de homem e falar, ô Marcelo, vem, ele vai se identificar pelo nome. O que Moisés está falando aqui é o seguinte: Deus, como que eu invoco o Senhor? Como que eu chamo a tua presença
Sabe o que Deus está falando para ele? Moisés, eu existo através deste nome nesse mundo. Quando você falar este nome, Moisés, eu vou existir dentro desta realidade. Nunca, irmão, nunca, antes desse texto, apareceu esse nome. Você vai ler nomes como El Elyon, El Shaddai. Você vai ler como a palavra Elohim. É sempre designado a palavra El, juntamente com um adjetivo. El Shaddai, o Deus dos montes. Mas quando Deus fala para Moisés, Kevin, esta palavra, ele está dizendo assim, olha o que Moisés pergunta para ele, qual é o seu nome? Existem muitos deuses aí, Senhor. Existe Ísis, que eu conheci no Egito. Existe o Deus dos mortos. Existe o Deus Ra. Existe, e todos esses deuses, eles têm um nome, Senhor. Mas quando eu chamar esse nome, eu quero invocar a tua presença. Presta atenção, irmão. E aí Deus fala para Moisés, diga ao povo de Israel, eu sou, me enviou a vós outros. Irmão, é tão forte o que está no texto que eu fico trêmulo, porque essa palavra, irmão, ela é tão respeitada pelos judeus que nenhum judeu cita a palavra eu sou. Por exemplo, se você perguntar para um judeu assim, que profissão você é? Ele não vai dizer eu sou médico, por exemplo. Ele vai dizer assim, o Senhor, Baru, o Senhor permitiu eu ser médico. Você vai perguntar para a pessoa, quantos filhos você tem? Ele vai dizer, o Senhor permitiu eu ter 3 filhos. Ele nunca cita, eu sou médico, eu tenho 3 filhos, porque eles entendem, irmão, que para usar este verbete, eu sou, só existe um. Quando nós, irmão, citamos que nós somos, que nós temos, sabe o que nós estamos aderindo? A pregação da cobra do Gênesis, capítulo de número 2, capítulo de número 3. No Gênesis capítulo 3, a cobra faz uma pregação para Eva e para Adão, irmão. Ele diz assim, se você comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, você será como Deus. Então, irmão, todas as vezes que eu cito dizendo eu tenho, eu posso, eu sou, eu consigo, nós estamos aderindo, Bruno, à mensagem da cobra, nos tornando como ele é. Porque a única pessoa que tem o nome eu sou é ele. Quando eu digo eu sou alguma coisa, eu estou tomando o lugar dele. Presta atenção na profundidade do texto, irmão. Quando Deus ele diz assim, eu sou, Moisés me enviou a vocês, fale esse nome para o povo, e quando você falar esse nome, eu vou estar junto com você. Está entendendo, irmão? Agora, irmão, Jesus veio ao mundo, e ele está no meio, Bruno, do povo. E de repente, a primeira vez que ele fala, ele começa a pregar um sermão. E no livro de João, capítulo 6, verso 35, ele diz o seguinte, sabe o que Jesus fala? Ele diz assim, eu sou o pão da vida, e o que vem a mim jamais terá fome. Sabe o que acontece quando Jesus faz essa declaração? O povo tenta matar ele. Por quê? Porque ninguém podia usar a palavra eu sou. Quando Jesus ele declara isso, irmão, ele está declarando para nós, sabe o que? Eu sou o Deus que te supre, porque nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Quando Jesus ele se declara como o pão da vida, ele se declara que aquele que come do corpo dele tem a vida eterna. Ele se declara, irmão, dizendo, eu sou aquele que dou a vida por vocês. No texto, irmão, de João, no capítulo de número 12,
capítulo de número 8, verso 12, ele diz: eu sou a luz do mundo, e quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá sua luz. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Irmão, ninguém poderia declarar uma palavra dessa, porque ninguém tinha autoridade para usar a palavra ego em mim. Outra vez ele diz, no livro de João, capítulo de número 10, verso 7, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas, eu sou a porta, e se alguém entrar por mim, será salvo, entrará, sairá e achará pastagem. Outra vez ele diz em João 10, 11, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Aí ele diz, no livro de João, capítulo de número 11, ele diz, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Outra vez ele diz em João capítulo 14, verso 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E outra vez em João 15 ele diz, eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Em todos esses textos, irmão, presta atenção, em todos esses textos, Jesus está dizendo, Kevin, eu sou. Quando ele declara isso, todas as vezes que ele declara isso, o povo tenta matar ele, porque era blasfêmia, era contra o mandamento do Êxodo, não usarás o nome do Senhor teu Deus em vão. É o tetragramaton, irmão. Ele estava usando, Kevin, aquele YHWH que ninguém sabe pronunciar. Ele estava dizendo, eu sou. E quando ele declara isso, irmão, eu quero dizer para você o seguinte, baseado naquilo que eu falei no início. Jesus não podia ser falso profeta. Jesus, ele está falando a verdade, e ele mesmo diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então todas as vezes que ele usa essa palavra, irmão, eu sou, ele está dizendo para nós o seguinte, a mesma coisa que ele disse para Moisés. Você está perguntando, ô Senhor, qual é o seu nome? E ele diz, o meu nome é eu sou. Quando você for diante do povo, irmão, fale o meu nome para eles, porque quando você chamar o meu nome, naquele lugar eu existo. Agora presta atenção, irmão. Quando Jesus ele diz assim, eu sou o pão da vida, o que o Senhor está falando para nós? O Senhor está dizendo para nós que é Ele que te supre. Então quando você passar a adversidade financeira, você pode citar o texto, irmão, de João, capítulo de número 6, dizendo, Ele é o pão da vida, e aquele que come dele tem a vida eterna. Quando a adversidade vier, quando o inimigo chegar para você e disser assim, olha lá, está passando crise financeira, está passando problemas, você vai olhar para ele e diz, mas ele disse para mim, eu sou o pão da vida, e quem vem a mim jamais terá fome. Porque nele se cumpre o Salmo 37, verso 5, nunca vi o justo mendigar o pão, e nem a sua descendência perecer. Quando ele diz, eu sou a luz do mundo, sabe o que ele está dizendo para nós? Ele está dizendo que você não pode andar em trevas, e que todas as trevas que existem em você, sabe o que ele quer fazer? Ele quer que você se achegue a ele, para ele mostrar o quão errado você está, o quão pecador você é. É isso que ele diz, irmão. Ele fala para os fariseus, João fala para os fariseus, dizendo, vocês não vão para ele, porque a luz dele vai revelar os pecados de vocês. Sabe por que as pessoas não querem ir para Jesus? Não é porque eles não entendem quem é Jesus, não é, mas é que quando eles se achegam a Jesus, irmão, eles têm que abandonar o pecado. As pessoas não querem a Cristo porque eles vão ter que abrir mão, porque eles vão ter que abrir mão dos pecados que eles praticam, e eles amaram o pecado mais do que ao Criador. Quando Jesus olha para nós e diz, eu sou a luz do mundo, Ele está dizendo para você, irmão,
que você é luz aonde você andar, porque você está invocando o eu sou sobre tua vida. Você é a luz para as pessoas. Ele diz: eu sou a porta das ovelhas. Eu sou a porta, e se alguém entrar por mim será salvo. Por que ele diz que ele é a porta? Ele é a porta que quando ele abre, ninguém fecha, irmão. E ele é a porta que quando fecha, ninguém abre. Significa o que, irmão? Significa que quem está fora, cuide para não cair, irmão. E quem está fora, irmão, do caminho dele, só entra por ele. Porque se entrar por outro caminho, é lobo. Sabe o que ele está dizendo para nós, irmão? Ele está dizendo que não existe outro caminho a não ser o cristianismo. Quem entra por ele através de qualquer outro Cristo, outra pessoa, outro intercessor, ele está entrando por outros lugares e é lobo. Ele está dizendo: eu sou a porta, eu sou o único lugar aonde, se as pessoas não entrarem por essa porta, não entrarão no reino de Deus. Eles não terão acesso, porque eles estarão na meditação, eles estarão fazendo vários tipos de culto, eles estarão fazendo vários tipos de adorações, porém, eu sou a porta, e quem entra pela porta será salvo. Quando Jesus ele fala isso, irmão, ele está falando com ênfase, ele está dizendo que ele é. E todas as vezes, irmão, que nós nos levantamos para pregoar o Evangelho de Cristo, nós temos que ter a convicção disso. Tem pessoas, irmão, tentando trazer cabala para dentro da igreja. Eu acredito, irmão, numa filosofia judaica, eu estudo isso. Mas eu falo para você, irmão, a cabala judaica, ela é baseada em obras, Kevin. Eu vou a Deus através de obras, através de tzedakah, que são ofertas aos pobres, através de ajudar aquelas pessoas que estão passando necessidade. Não que isso seja errado, mas esta não é a porta. O que ele está dizendo é o seguinte: tem pessoa que acha que vai entrar no céu pela bondade. Tem pessoa que acha que vai entrar no céu porque consulta os mortos, sendo que o Levíticos diz que Deus abomina aquele que consulta os mortos. O evangelho ele é um evangelho radical, irmão. O evangelho de Jesus ele é um evangelho radical. Não existe teoria com ele. Você pode estudar a Bíblia, você pode devorar a Bíblia, mas somente pela porta você entrará no reino de Deus. Quando Jesus ele começa a declarar isso, os discípulos começam a ficar com medo dele, porque eles começam a declarar para o Senhor várias vezes. Você encontra: como que nós seguiremos isso, Senhor? É muito pesado, é muito difícil. E ele diz: para o homem é impossível, mas para Deus tudo é possível. Sabe o que ele está falando para nós? Ele está falando para nós sermos totalmente dependentes dele, porque ele é a porta. Então, se você entrou na porta dele, irmão, não jogue a porta fora, irmão, para aderir a qualquer outro tipo de visão. Não abra a mão da porta para aderir a qualquer tipo de conceito doutrinário, de filosofia, de teologia, irmão. Permanece no evangelho onde você foi chamado. Permanece na porta que abriram para você. Por quê? Porque se você começar a andar em outros lugares, vai acontecer o quê? Você vai começar a tentar entrar no reino de Deus por outros lugares. Como eu tenho visto algumas pessoas tentando acessar o reino de Deus de formas estranhas, Kevin. As pessoas estão tentando comprar Deus. Eu vou fazer um voto com o Senhor. E através do voto, eles entendem o seguinte, que as pessoas, eles serão abençoados, e por Deus os abençoar, eles são salvos. Só que eles estão debaixo da promiscuidade, eles estão debaixo da mentira, eles não abandonam o pecado, continuam fornicários, continuam pessoas bêbadas, continuam pessoas envolvidas no pecado.
O que o Senhor Jesus está dizendo para nós, que você não pode entrar no reino dele se não for do jeito dele. E o jeito dele é um jeito um pouquinho mais complicado. O jeito dele é o caminho estreito. Porque ele diz: o caminho largo conduz à perdição. O jeito dele, irmão, ele diz assim: pegue a sua cruz e siga-me. Ele diz: aquele que não perder a sua vida nessa terra não será digno da outra terra. Ele diz o seguinte: aquele que ama a sua família mais do que a mim não é digno de mim. Esse é o jeito de Jesus. Mas as pessoas estão tentando criar um outro jeito, um evangelho mais light. Você é salvo porque você crê. Mas crer tem ênfase, Kevin. A Bíblia diz o seguinte: que aquele que crê, os sinais os seguiriam, expulsariam demônios em meu nome. Tem gente que acha que crer é só acreditar que ele existe. Tem gente que acha que crer, irmão, é só achar que ele existe. Mas não, crer no Senhor é muito mais do que isso. Crer no Senhor é abandonar a nossa antiga natureza e prosseguir para o reino. Esqueço-me das coisas que se passaram e prossigo para o alvo, disse Paulo. O Senhor Jesus diz em João 10: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas conhecem a mim. Quando ele fala sobre pastoreio, eu quero te declarar algo, irmão, que eu vi há muito tempo atrás. O pastor falava o seguinte: é muito fácil de você reconhecer ovelhas. Ele dizia o seguinte: que ovelhas não retrucam. Que ovelhas não retrucam. Ele fala: se você de alguma forma for a uma pessoa e mostrar para ela que ela está errada, e mostrar para ela dentro da Bíblia, e instruir ela dizendo: ó, irmãos, tem que fazer isso, essa pessoa, ela irá te ouvir e ela não irá retrucar você. Por quê? Porque ela é ovelha. Agora o seguinte: se você chega e repreende uma pessoa e a pessoa começa a dizer o seguinte: mas em tal texto está assim, mas eu acho que é desse jeito. Sabe o que é isso, irmão? É bode. Por quê? Porque quando você retruca a escritura, que é clara, que é concisa, que é fiel, você está tentando provar a sua vida, a sua natureza. Aí Jesus, ele entra dizendo: eu sou e as minhas ovelhas me conhecem. Ovelha não é bode, irmão. Ovelha mansa. Ele pode até ter uma dúvida, ele pode até ter uma questão, mas ela é mansa. Agora, quando tem bode, a situação muda. Por quê? Porque o bode é do diabo, irmão. Jesus olhou para os fariseus e disse assim: o vosso pai é quem? Satanás. Porque o diabo mentiu desde o princípio. Os fariseus pregavam, irmão. Os fariseus ensinavam na sinagoga, e ele está dizendo para os fariseus que aonde eles ensinam é trono do diabo, aonde eles ensinam as pessoas são voltadas ao demônio. Por quê? Porque nos dias de sábado Jesus está lá, irmão, na sinagoga judaica, e a Bíblia diz que tem um homem da mão mirrada, um homem com a mão atrofiada. A Bíblia diz que Jesus olha para aquele homem e cura a mão dele. Irmãos, imagina o milagre extraordinário. Um homem com a mão atrofiada, de repente Jesus olha para ele e diz: desenrola essa mão aí, rapaz, em nome de Deus. E aquele homem transforma-se a sua mão e começa a olhar na mão e começa a dar glória a Deus e aleluia. De repente o rabino se levanta do meio da sinagoga e diz assim: você não pode curar no dia de sábado. Irmão, o rapaz está sendo curado, mas a preocupação do rabino era que Jesus tinha interrompido o culto. Sabe quem é bode, irmão? É quando o Espírito Santo começa a agir dentro da igreja, e o bode que está em cima do púlpito tenta interromper o mover do Senhor. Por quê?
Porque é bode, irmão, não entende as coisas do Senhor. Aí Deus está curando, está batizando o Espírito Santo, Bruno. Aí ele não quer essas coisas, por quê? Porque é ele que está pregando. Porque é ele que está fazendo, mas a igreja não é dele. Não foi ele que morreu na cruz, por quê? Por que ele faz isso? Porque é bode, irmão. Não entende mundo espiritual, não entende batalha espiritual, não entende jejum, não entende que é de oração pela madrugada, não entende monte, não entende Bíblia, porque se vai debater Bíblia com esses camaradas que são assim, são gente crua de Bíblia, não entende nada. As suas pregações se baseiam naquilo que eles ouvem, não naquilo que eles estudam. Por quê, irmão? Porque são bodes. E o Senhor Jesus diz: eu sou o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. Quando você encontrar um pastor, irmão, que só suga você, que só quer as coisas suas, que tudo você tem que fazer, irmão, foge dele. Por quê? Porque a Bíblia está dizendo que o meu pastor é Cristo e eu tenho que ser exemplo. O pastor tem que se doar, irmão. Pastor tem que morrer pela ovelha. Pastor, irmão, tem que proteger os seus. Se for para morrer, eu sou o primeiro. Se for para ir preso, eu sou o primeiro. Se for para acontecer alguma coisa, acontece comigo primeiro. Por quê? Porque o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Mas tem uns pastores aí, irmão, que querem tirar as coisas das ovelhas. A ovelha está passando necessidade, ele está lá. Vamos sugar, vamos tirar. Por quê? Que é bode, irmão. Quando Jesus diz também em João 11 para Marta e Maria, dizendo assim: eu sou a ressurreição e a vida, e quem crê em mim, ainda que morra, viverá, e todo que crer em mim não morrerá eternamente. O que Jesus está falando? Havia uma crença judaica, irmão, que quando o Messias viesse, ele ressuscitaria os mortos. Quando Maria olha para Jesus, ela diz assim: ei, eu creio que quando o Mashiach vier, quando o Messias vier, ele fará essas coisas. E aí Jesus entra dizendo: eu sou a ressurreição e a vida. Porque o irmão dela tinha morrido, Lázaro tinha morrido. E ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. E quando ele diz isso, irmão, ele diz o quê? Que aquele que está morto ainda está vivo. Por que ele diz isso? Porque, irmão, a vida não é essa. A verdadeira vida não é essa realidade. Existe uma vida além dessa passageira que nós temos aqui de 70 anos. Mas Jesus está dizendo para nós um decreto aqui, irmão, que aquele que está nele, na outra vida dele, ele vai continuar vivendo. Mas aquele que não está nele já está condenado. Por quê? Porque o inferno, irmão, é a segunda morte. A primeira acontece aqui na terra, mas quando há uma condenação de uma pessoa que não andou com Jesus, ela vai para onde? Vai para o inferno. Uma pessoa que não viveu o evangelho, irmão, ela vai para o inferno. Por quê? Porque ele diz assim: quem crê em mim, ainda que morra, vive. E todo que vive e crê em mim viverá eternamente. Ele está dizendo não no sentido de viver, de estar com os olhos abertos na vida por vir. Mas ele está dizendo, irmão, que ele veio trazer vida e vida com abundância. Ele está dizendo, irmão, que aquele que está nele, ele tem o sentido de alegria, de graça, de poder, de cura na outra vida. Agora aquele que não crê nele vai ter dor e ranger de dentes. Irmão, vale a pena permanecer em Cristo. Por quê? Porque ter dor e ranger de dentes é símbolo de morte. E aquele que tem Cristo, ele não tem símbolo de morte, ele tem símbolo de vida. O seu rosto é feliz, a sua vida, irmão, mesmo tendo alguns sofrimentos, ela é uma vida abençoada, ela é cheia da presença de Deus.
Você vai conversar com a pessoa é cheia do Espírito Santo, a pessoa é cheia da graça, da alegria do Senhor. Você vai conversar com ela, Kevin, a pessoa, você está triste, a tua vida está rastejando, mas quando você fala com aquela pessoa, a tua vida, ela cria luz. Parece que você vê uma luz no fim do túnel. Parece que o Senhor começa a revigorar as suas forças. Por quê? Porque assim é a vida do crente, irmão. Assim a vida da pessoa que tem Jesus, ela é uma vida cheia da presença de Deus. E a presença de Deus, irmão, ela é uma presença que te traz autoestima, que te traz satisfação, que te traz vontade de viver, irmão, que te traz alegria. Por quê? Porque dor e ranger de dentes é coisa do Satanás. Alegria, paz, justiça, longanimidade, bondade é coisa do Senhor. Tem pessoa, irmão, que está cheia de ódio no coração. E a Bíblia diz que quando existe o Senhor na minha vida, o meu coração está cheio do amor por causa do Espírito Santo. Em João 14 ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E aqui nós começamos a nos aprofundar. Existem 3 formas de você interpretar esse texto. Literalmente, dizendo que Jesus é o caminho, no sentido de ser palavra, de ser verdade. O segundo é o sentido, dentro do tabernáculo, irmão, haviam 3 portas. Haviam 3 passagens. Agora presta atenção. A primeira porta do templo, ela era chamada de caminho. Por quê? Porque ela era o caminho que nos conduzia para dentro do Santo dos Santos. Dentro do caminho era um lugar que se adentrava dentro do átrio. Ali todo mundo podia estar, irmão. Ali as pessoas eram livres, faziam seus sacrifícios e tudo. Mas havia uma outra porta que adentrava um lugar mais sagrado, que ela era chamada de verdade, que adentrava dentro do santo lugar. Quando Jesus ele diz assim, eu sou o caminho, ele diz assim, tem muita gente que vai andar comigo, porque eu sou o caminho. Eu sou o caminho. Então tem muita gente que entra no caminho e ele está ali no átrio, recebendo as coisas de Deus. Dentro do átrio você recebe muita coisa. Você recebe a paz. Mas existe um lugar mais profundo. Aí ele diz assim, para você chegar nesse lugar profundo, você tem que ter verdade na sua vida. E aqui já começa a trazer alguns textos à nossa mente, como João 4. Que ele diz assim, o Pai procura aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Por que verdade, pastor? Porque, irmão, diante de Deus, não existe nada na sua vida que está oculto. Quando o Senhor fala sobre esta verdade, Ele está falando sobre uma palavra, Ele está falando sobre santidade. Porque a palavra de Deus, ela é a verdade. Ela nos conduz a Deus. Então, quando Deus fala que Ele é a verdade, Ele está dizendo o seguinte: o caminho é para todo mundo. Tanto que o Evangelho no livro de Atos é chamado de o caminho. Por quê? Porque é o caminho, é a cruz, irmão. É o Gólgota, lá é o morro. E aí ele diz o seguinte: mas quando você desce do Gólgota, que você vem para esse mundo, você tem que viver em verdade. Verdade do quê? Você tem que viver separado deste mundo. Em santidade, que é estar separado. E aí o Senhor diz o quê? Que para entrar dentro do lugar santo, você tem que estar em santidade. E ali já não é um lugar para todos, Kevin. Ali já não é um lugar para pessoas comuns. Ali já é um lugar para pessoas sagradas, para pessoas que se guardam dentro do ministério. O apóstolo Paulo diz o seguinte: aquele que almeja o ministério deseja boa coisa. Ele deseja uma coisa elevada. Mas ele diz: não sejam muito sábios entre vós, porque quanto mais é dado, mais é requerido.
Então, quanto mais próximo de Deus eu estou, irmão, mais é requerido de mim. Então, entenda o seguinte: quando Jesus diz que Ele é a verdade, Ele é a porta para a entrada dentro do santo. E quando você entra dentro do lugar santo, ali eram feitas algumas coisas sagradas, como preparar os pães da preposição, acender a luz da menorá, queimar incenso e deixar tudo pronto diante do lugar mais sagrado que havia. E aí ele diz o quê? Ele é o caminho, a verdade dentro do santo, e ele é o santo lugar. Aí ele diz que ele é a vida. Por que ele diz que ele é a vida? Havia dentro dos lugares santos uma cortina que separava, irmão, o lugar santo do lugar santíssimo. Essa cortina, segundo alguns, pesava toneladas. O sumo sacerdote, quando ia fazer o Yom Kippur, ele se encurvava no chão e passava de gatinho dentro dessa cortina, porque ela era muito pesada. Agora presta atenção, tem alguns conceitos nisso. A vida tua é o que, irmão? Pesada. Quando vem uma adversidade sobre você, você o que? Se curva. Quando Jesus ele chega para nós e diz assim que Ele é a vida, Ele diz o quê? Ele diz para nós o seguinte: tome sua cruz e siga-me. Porque aquele que perder a sua vida aqui na terra, vai ter a sua vida lá no céu. Mas aquele que ganhar a sua vida aqui na terra, vai perdê-la no céu. O que ele está se referindo? Ele está se referindo a este que se separava, irmão, essa terceira porta. Quando a nossa vida, irmão, ela nos curva, quando na nossa vida, irmão, nós estamos prostrados, é porque a cortina está sobre nós, Kevin. E dentro da cortina, irmão, curvado ali como estamos, nós estamos sendo provados na vida. Nós estamos sendo provados, por quê? Porque o Senhor está trazendo peso. Sabe qual é o peso que Ele está trazendo? O peso da cruz. Aí Ele diz o quê? Que nós temos que negar a nossa vida aqui na terra. Sabe o que acontece com pessoas que amam a vida aqui na terra? Elas se levantam e elas não têm coragem de atravessar a cortina. Porque a cortina é pesada, Kevin. A cortina não é para qualquer um. E aí ele diz o quê? Que quando você atravessa a cortina, ele diz: bem-aventurados os mansos, porque eles verão a Deus. A vida, irmão, se ela não é levada com mansidão, que é um dos frutos do Espírito, nós não conseguimos atravessar a terceira porta, que é a vida. Porque para estar diante do santo, irmão, nós temos que ser mansos. Para estar diante do santo, irmão, nós temos que ter um coração puro. Nós temos que negar esta na nossa natureza. E aí ele diz o quê? Que ninguém vem ao Pai, o Pai está dentro do santo, senão por Ele. Se vós me tivesse conhecido, conheceriam também o meu Pai, desde agora o conhecereis e o tendes visto. Em João 15, ele usa a última referência, ele diz: eu sou a verdadeira videira, e o meu Pai é o agricultor. Eu sou a videira e vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quando ele declara de novo, irmão, eu sou. Primeira coisa, ele falou que ele é o pão que nos alimenta. Segunda coisa, ele fala que ele é a luz. Terceira coisa, ele fala que ele é a porta. Quarta coisa, ele diz que é o bom pastor. E ele vai dizendo: eu sou a ressurreição e a vida, o caminho, a verdade e a vida, até que ele chega e diz: eu sou a videira verdadeira. Israel se considerava a videira, porque eles acreditavam no Antigo Testamento.
Mas Jesus diz ali nesse texto, dizendo que ele é a verdadeira videira. Diante do povo judeu, isso é uma blasfêmia. Por quê? Porque a pessoa está dizendo que tudo aquilo que eles criam e acreditavam estava baseado na mentira. E ele trouxe a verdade. E ele diz o quê? Ele não para só aí, ele diz o seguinte, que ele é a videira e que nós somos os ramos que saem dentro dele. E que aquele que permanece nele dá muito fruto. Quando você abre a tua Bíblia no livro de Atos, capítulo 2, e você vê a primeira pregação de Pedro, ele ganhou quantas mil almas para o Senhor? Em Atos capítulo 4, quando Pedro se levanta na segunda pregação, ele ganha quantas mil almas para o Senhor? Em 2 pregações ele ganha 8.000 pessoas para Jesus. Por quê? Porque ele fica em Jerusalém, se reveste de poder e é enviado. Ele diz o quê? Eu sou a verdadeira videira, e quem permanece em mim dá fruto. Sabe o que a gente não entendeu ainda, irmão? Como que a gente permanece nele? Sabe como que ele está dizendo para nós permanecermos nele? Primeiro, você se alimenta pelo pão, Kevin. Segundo, você tem que ser luz. Terceiro, só pela porta você permanece nele. Quarto, só através da ressurreição e da vida você crer que você estará com ele salvo no Senhor. Sexto, irmão, é somente através do caminho, verdade e vida, através desse processo de esmagar e carregar a sua cruz. E aí ele diz, aquele que permanece, Kevin, dentro dos 6 primeiros, alcança o 7º. Olha o que Pedro fez, irmão. Olha o que Pedro fez. Ele diz o quê? Primeira vez que Jesus diz, eu sou o pão da vida, Pedro abandonou o seu trabalho e o seguiu, Kevin. Pedro abandona o seu trabalho e o segue, abandonou o pão que dava vida para ele e disse, agora eu estou no Senhor. E é Pedro mesmo que diz, dizendo, para onde iremos, Senhor, se só tu tens as palavras de vida eterna. Segundo processo, irmão, ser luz do mundo. Em Mateus capítulo 10, todos os discípulos são enviados para pregar a palavra, e Pedro é enviado no meio deles. Depois ele é a porta das ovelhas. É Pedro em Mateus capítulo 16 que olha para Jesus e diz, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Ele acreditou que ele era a porta da salvação. Depois ele olha para Jesus e diz, para onde o Senhor for eu irei. Porque ele acreditava que o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas, ele é repreendido. E depois, irmão, Jesus olha para Pedro e diz em João 21, Pedro, um dia chegarão a você e vestirão as tuas vestes, você irá para um lugar que você irá glorificar o meu nome. Era a forma que Pedro morreria. A Bíblia diz, irmão, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e Pedro passa sobre os 3 processos. Ele entra no caminho quando abriu mão lá do trabalho. Ele começa a entender a verdade. E ele nega a sua antiga natureza tendo a vida. E quando ele chega no 7º processo, que é a verdadeira videira, em Atos capítulo 2, ele consegue gerar frutos, Kevin. Porque ele permanece nos 6 primeiros. O mistério da palavra, irmão, é o seguinte: o eu sou, ele estará com você quando você tiver os 7 processos dentro da tua vida. E aí quando você invocar o nome dele, sabe o que Pedro fez na porta do templo? Olha o que Pedro fala, irmão, para a pessoa que era paralítico. O paralítico está ali pedindo esmola. Pedro não tinha dinheiro, mas ele tinha o eu sou sobre ele. Pedro olha para o paralítico e diz assim, eu não tenho prata e ouro, mas o que está sobre mim eu te dou. O eu sou estava sobre Pedro, irmão.
Quando Moisés ouviu a voz de Deus dizendo: fala para eles que o eu sou te enviou. A partir daquele momento Deus estava falando: quando você invocar o meu nome sobre você, eu vou existir dentro dessa realidade. Todas as vezes, irmão, que era apregoado o evangelho, com Paulo, com Pedro, a Bíblia diz que a sombra de Pedro curava. A Bíblia diz em livro de Atos que os lenços de Paulo curavam. Por quê? Porque o eu sou estava sobre eles. O que vai acontecer na tua vida, meu amado, se o nome do Senhor estiver sobre a sua vida? E agora você vai entender a finalização dessa palavra. O que vai acontecer, meu irmão, quando Jesus estiver sobre a sua vida? O que vai acontecer com as pessoas que te olharem, com as pessoas que te verem? No livro do Êxodo, capítulo de número 20, versículo de número 7, ele diz: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Esse texto está traduzido errado, porque no original hebraico, qualquer rabino fala sobre isso. Ele diz o seguinte: não blasfemarás o meu nome que está sobre ti diante do mundo. Porque todas as vezes que blasfemares o meu nome que está sobre você, eu não te terei por inocente. Quando você olha para um judeu e você diz assim que ele é um judeu, você está declarando que o nome de Deus está sobre ele. Quando uma pessoa olha para você e diz que você é um cristão, existe um nome que está sobre você. Existe o nome de Cristo sobre você. Hoje as pessoas te chamam de evangélico, te chamam de protestante, te chamam de crente. Existe um nome que está sobre você. E no livro do Êxodo, capítulo número 20, verso 7, ele diz: todas as vezes que você blasfema o meu nome diante das pessoas, todas as vezes que você age erroneamente diante dos olhos das pessoas, eles sabendo que você é cristão, que você é crente, você está blasfemando o meu nome diante do mundo. E eu não te tenho por inocente. Existe uma responsabilidade, irmão, em servir a Jesus. O evangelho que nós estamos vivendo hoje no nosso tempo está um evangelho totalmente defasado. As pessoas não têm mais compromisso com Jesus. As pessoas não têm mais palavra para Jesus. São 5 minutos de orações pela manhã, 5 minutos à noite, um culto por semana. E isso é o máximo de evangelho que os cristãos estão vivendo nesse tempo. Mas quando nós, que temos abrido mão da nossa vida, quando nós, que temos orado, jejuado, que temos buscado o Senhor face a face, irmão, se deparamos com um crente que tem blasfemado o nome do Senhor, essa pessoa é constrangida pelo evangelho que está sobre nós. Por quê? Porque esta pessoa vive uma mentira diante de você que vive uma verdade. As pessoas vivem um evangelho de aparência, irmão, cheio de terno, cheio de saia. Mas você pede para a pessoa citar um texto da Bíblia, ela cita 2 textos: Salmo 91 ou João 3,16. Mas quando você pede para pregar no livro de Levíticos, no livro dos profetas, ela não sabe, porque nunca leu. Porque o evangelho é um evangelho de aparência. Mas o Senhor está declarando para nós aqui que quando Ele voltar, todas essas pessoas que brincaram com o nome de Jesus, ganharam dinheiro nas costas de Jesus, que não quiseram a verdade de Jesus, Ele não vai ter elas por inocente. Ele não vai ter elas por excusado. Porque o Senhor já declarou para ela: Ele é a porta.
O Senhor declarou para elas que Ele é o caminho, a verdade e a vida. O Senhor declarou para elas que Ele é e não eles. Quando você levar, irmão, a partir de hoje, diante do mundo, o nome de Cristo, eu quero declarar para você, igreja menorá, você não vai precisar abrir a Bíblia, Kevin, para dizer assim: Pedro teve um arrebatamento de sentidos, no livro de Atos, capítulo de número 10. Você vai olhar para a pessoa e dizer assim: estava num culto um dia, e o Espírito Santo desceu tão forte em mim que eu caí no chão. Irmão, eu quero declarar para você que você não vai precisar da Bíblia, da palavra de Deus, para falar de milagres. Porque você vai começar a declarar sobre pessoas dizendo: um dia eu orei por um paralítico e ele foi curado. Eu quero declarar sobre você, irmão, que você não precisa abrir no livro do Êxodo para falar sobre a adoração de Miriam, quando atravessou o Mar Vermelho, e no outro lado ela pegou um pandeiro e começou a cantar com 6 milhões de judeus. Você começará a dizer: eu estava cantando dentro da igreja, e o Senhor tomou o povo, e o povo começou a salmodiar muito além daquilo que eu cantava. Eu quero falar, irmão, que o evangelho não está morto na Bíblia, mas ele está vivo através de você. O poder de milagres, irmão, ele está através de você. Mas você precisa entender que existe um nome que está sobre você, e que este nome você tem que honrá-lo. Este nome que é sobre todo nome, e que toda língua o confessará e todo joelho se dobrará, ele está sobre você. E ele declara dizendo: todo aquele que invocar o nome será salvo. Paulo dizendo: através do nome há poder. Irmão, eu quero dizer que Jesus, irmão, era o próprio Deus que estava falando com Moisés ali em Êxodo capítulo 3. Ele era aquele que abriu o mar, irmão. Ele é aquele que libertou o povo, irmão, assim como libertou você. Ele é aquele que supriu o povo no meio do deserto, assim como ele supre a tua vida, porque ele é o pão. Ele é o mesmo, irmão, que iluminava o povo durante a noite, porque ele é a luz, irmão. Ele é o mesmo, irmão, que abriu a porta do Egito, porque ele é a porta, irmão, da salvação. Irmão, ele diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele foi o caminho que conduziu o povo no deserto. Ele é a verdade da Torá que desceu no Sinai. E ele é a vida que manteve aquele povo constante e unido. Ele é a videira, irmão, que permanecia no meio do povo como uma sarça ardente, irmão. Eu quero te declarar que toda a escritura só apontava para ele. Toda a escritura só apontava para ele. E a partir de hoje, ele é através de você, irmão. O mesmo poder que operava nele opera em você. Porque ele deu para o corpo autoridade e poder para pisar sobre serpentes e escorpiões, e nenhuma obra do mal lhes faria dano. Tome essa autoridade para você hoje, irmão. As 7 vezes que Jesus declara: eu sou. Que em nome de Jesus, que você glorifique através da sua vida o nome que é sobre todo nome. Que o teu casamento adore a Deus. Que os teus filhos adorem a Deus. Que a tua casa adore a Deus. Que o teu evangelho adore a Deus. Pai, em nome de Jesus, abençoa cada um que está dentro deste lugar, Senhor.
Eu abençoo, Pai, em nome de Jesus, a cada um que está, Senhor, nos ouvindo. Senhor, abençoe, Pai, em nome de Jesus, com a sua presença, com a sua graça, com a sua misericórdia. Que em nome de Jesus, Pai, a tua presença e o teu nome sejam sobre este povo. E que não mais, Pai, contaremos milagres e testemunhos de outros, mas contaremos, Pai, as experiências nossas. Que o Senhor comece a liberar experiências sobre a nossa vida, Senhor, de expulsar demônios, curar enfermos, apregoar o ano aceitável do Senhor, ganhar almas, curar almas, Pai. Que sejamos, Pai, um canal de milagres nessa terra, e que em nome de Jesus, Pai, sejamos luz, sejamos alimento, sejamos, Pai, um caminho de salvação ao perdido para o reino, Pai, em nome de Jesus. Que através da nossa vida, a Tua glória, a Tua presença, ela seja real e verdadeira, aonde quer que nós estejamos. Eu abençoo a cada um dessa igreja, Senhor, debaixo da Tua presença, seja com eles durante essa semana, e que o Seu nome seja glorificado através deles, Pai. Se coloque de pé, irmão, que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja com você e com tua casa, e você diz amém. Que Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. Preciso ser reconhecido.